Hoje nós damos sequência a essa série de mensagens, Revoluções para o Presente. É muito comum nós, no final do ano, nos últimos dias de dezembro, nós começamos a pensar e a refletir, e essa reflexão é boa, ela é muito positiva, a respeito de mudanças que nós queremos ter, comportamentos que nós queremos mudar, atitudes novas que nós queremos desenvolver no novo ano que se inicia. E isso é importante, nós traçamos metas para este novo ano, que tem 12 meses e este especialmente 366 dias. No entanto, eu quero que nós olhemos ao longo dessa série de mensagens, neste mês de janeiro, a partir de uma perspectiva diferente. Ok, você tem 12 meses para desenvolver uma série de atitudes, mas eu gostaria que você pensasse de forma revolucionária. Em vez de pensar em resoluções para todo este ano novo que se inicia, nós pensarmos em revoluções para o presente. Revoluções que vão afetar a sua vida, não na semana que vem, nem amanhã pela manhã, mas hoje, neste domingo, dia 14 de janeiro. Como que isso é possível? Por que a gente está propondo essa conversa? Quando nós olhamos lá para a sabedoria bíblica, nós olhamos lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, você vai descobrir que o narrador conta para a gente uma história onde um Criador, Deus, desenvolve, cria todas as coisas, e depois que ele cria todas as coisas, ele olha para tudo junto, para o ser humano, para os animais, para as estrelas, para os céus, para toda a estrutura que ele criou, e a conclusão que ele chega é que tudo que ele criou é muito bom. Muito bom. E nesse contexto, a humanidade, os seres humanos vivem no melhor cenário. No cenário de uma realidade maravilhosa, de ordem, de amor, de compaixão, de lealdade. Neste cenário, o narrador conta para a gente que o homem e a mulher, em Gênesis 2, verso 25, o homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Este texto aqui tem uma linguagem poética para falar para nós uma informação muito importante. O ponto não é eles estavam nus. Não é eles estavam nus e olha que interessante, eles não tinham vergonha disso. A informação que o narrador quer passar para a gente aqui é: eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Eles não tinham do que se envergonhar. Eles estavam completamente transparentes diante um do outro. Esse é o último versículo do capítulo 2, que passa para a gente essa informação. Mas no capítulo 3, o narrador já começa a contar uma outra história para a gente, e eu quero apresentar aqui para vocês rapidamente, de forma introdutória. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Olha o que o narrador disse. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que
no dia em que comerem dele, deste fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão que está em negrito. Ela fala para a gente a respeito de uma expectativa de futuro. Para nós, uma expectativa de futuro está tudo bem. Nós temos essa expectativa de futuro, conforme o Rubem mencionou ali. Poxa, esse ano eu quero comer melhor, eu quero ter uma dieta mais saudável para mim, para minha família. Esse é um objetivo para o ano. Quem nunca? Quem nunca fez esse tipo de resolução no começo do ano, né? E não jacou depois e deixou quieto? No outro ano a gente começa. Ou assim, você fala, não, esse ano eu vou fazer academia. Já vou pagar os 12 meses já para que eu não desista depois. Não caia nessa. Pelo amor de Deus, não caia nessa. Por que a gente faz isso? Porque nós queremos olhar para o futuro e nessa expectativa de futuro nós buscamos muitas vezes encontrar sentido e alegria e até felicidade para a nossa história. Mas, percebam, essa expectativa de futuro ela não se origina no Criador, que é bom. Ela não se origina, ela não tem origem em Deus. Essa expectativa de futuro é transmitida para mim e para você pela serpente, que a Bíblia conta para a gente lá na frente em Apocalipse, olhando para toda a trajetória bíblica, que é o diabo, o Lúcifer, aquele que se levanta contra o reino de Deus. Mas isso significa que eu não posso ter uma expectativa de futuro? Pode. O ponto não é você ter uma expectativa de futuro. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos uma expectativa de futuro. O ponto é, a questão é que, quando vivemos uma vida escravizada pela expectativa de futuro, a felicidade se torna inalcançável. Inalcançável. Quando eu tiver a minha casa própria, quando a minha casa estiver pronta, quando eu tiver um carro novo, quitado, novo, quando meus filhos estiverem na faculdade, bem encaminhados, quando eu e minha esposa deixarmos de brigar, quando o país não enfrentar esse momento de polarização política, quando o país estiver equilibrado economicamente, então eu serei feliz. E a gente projeta lá para o futuro a nossa felicidade, mas olhando para a sabedoria bíblica, nós percebemos que essa expectativa de futuro, ela simplesmente torna a minha e a sua felicidade inalcançável. Inalcançável. Eu não quero que nesta manhã, ou ao longo dessa série de mensagens, você deixe de planejar, deixe de projetar. Você precisa fazer isso para quê? O seu ano seja mais organizado, seu trabalho seja mais assertivo, você tenha uma vida equilibrada e saudável. Planejar é bom. No entanto, o desafio que eu faço para você a partir dessa série de mensagens é que você olhe para a sua vida e perceba que a vida não acontece no futuro. A vida acontece hoje, agora. A vida acontece neste momento. Toda vez que você condiciona uma expectativa de futuro, algo que vai tornar você feliz, imediatamente você se torna uma pessoa infeliz. Preste atenção nisso. Por quê? Porque quando você tem essa felicidade condicionada a um evento futuro incerto, não é que você vai ser feliz enquanto isso não acontece. Não. Enquanto esse evento futuro incerto não acontece, você é infeliz. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu quero convidar você nessa manhã a olhar para a nossa reflexão. Esse é o tema da nossa conversa, da nossa reflexão nessa manhã. Uma vida de plena felicidade. Quando? Hoje e agora. Uma vida de plena felicidade. À luz da sabedoria bíblica, à luz do Criador, daquele que nos fez. Quando? Hoje. Agora. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Salmo. A Bíblia tem um livro que era como se... Era exatamente o inário. Era um livro de cânticos do povo de Israel. Então, esse é o livro dos Salmos. E esses cânticos, eles expressam
a visão que o povo de Israel tinha a respeito de Deus e a respeito de si mesmo, e nos ajudam a entender um pouquinho a respeito da nossa vida também. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Salmo de número 128, aqui na Nova Versão Internacional. Se você quiser acompanhar na sua versão de preferência, na sua Bíblia, no seu smartphone, fique à vontade. O texto diz o seguinte, Salmo 128, verso 1. Como é feliz, olha só, falando de felicidade, quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. A palavra temer aqui, gente, para a gente deixar isso bem claro já desde o começo, não tem nada a ver com medo. Tá? Temor do Senhor não tem a ver com medo. Temor do Senhor tem a ver com uma vida em resposta ao agir de Deus na história. Temer a Deus, a partir da sabedoria bíblica, não tem a ver com medo de alguém punitivo, de alguém duro, maldoso, que vai bater na minha mão, vai me castigar caso eu encoste nessa mesa. Não, não é isso que é temer a Deus. Temer a Deus é você viver uma vida coerente, em resposta ao agir de Deus na história. É o que no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia que aponta para a vinda de Jesus, nós chamamos de uma vida que está condicionada à aliança. Aliança, alguém que vive em resposta ao que Deus está fazendo na história. Então, olha o que o salmista está dizendo. Como é feliz aquele que teme, aquele que vive uma vida em resposta ao agir de Deus na história. Quem anda em seus caminhos. Quem anda nos caminhos de Deus. Como é feliz. A palavra aqui no hebraico é uma palavrinha chamada makarios, que significa, que é traduzida em versões antigas da Bíblia, você pode lembrar, bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Essa expressão poderia ser traduzida como mais do que feliz. Mais do que feliz é aquele que vive uma vida em resposta ao agir de Deus na história. Mais do que feliz. Agora, perceba como é feliz quem teme, está no presente, o Senhor, e quem anda, está no presente, em seus caminhos. Não se trata de uma expectativa futura. Não se trata de você ser feliz se você fizer tudo corretamente, se você viver uma vida em obediência a Deus, se você vir à igreja todos os domingos, participar dos encontros durante a semana, se você fizer isso e aquilo, então talvez você vai ser feliz. Não, não é isso que o texto está dizendo para a gente. O que a sabedoria bíblica está nos contando é que é feliz. É mais do que feliz, aquele que já teme, que já vive uma vida em resposta ao agir de Deus na história. Eu quero destacar algumas coisas com vocês aqui, nessa nossa conversa, de que forma que essa felicidade acontece. Essa felicidade que está disponível hoje. Agora, essa felicidade não tem a ver com as circunstâncias. Essa felicidade não tem a ver com merecimentos. Essa felicidade não tem a ver com a régua da nossa sociedade que diz para nós o que é sucesso e o que não é. Essa felicidade tem sim a ver com a provisão de Deus. Olha só, este versículo 1, ele serve para nós como um cabeçalho nestes versículos que a gente vai olhar aqui. Então, presta atenção. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Esse que teme, que anda em seus caminhos, desfrutará de provisão. Comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Quando a Bíblia fala para a gente em comer o fruto do trabalho, aqui não fala que tipo de fruto, mas na sabedoria bíblica, especialmente no Antigo Testamento, geralmente a Bíblia usa a imagem de dois tipos de alimento, ou trigo ou figo, mas especialmente trigo.
Quando a Bíblia fala em trigo, ela está falando de provisão para o povo de Deus. Esse povo não passará fome, esse povo será alimentado, esse povo não perecerá em sua jornada. Então, o que o salmista está dizendo para a gente é: como é feliz quem tem um relacionamento com Deus, quem anda nos seus caminhos. Esse que tem no presente um relacionamento com Deus, que anda nos seus caminhos, desfruta de provisão. Provisão. Que tipo de provisão? Neste caso aqui, a imagem é do trigo que, trabalhado, que amassado, vai se tornar pão. O pão que não falta na casa daqueles que temem o Senhor. Veja só. Se a sua alegria, se a sua felicidade está condicionada a um evento futuro incerto, essa felicidade é inalcançável para você. Você nunca vai alcançar. A Bíblia está te dando uma outra proposta. Ela está dizendo: não, esqueça essa felicidade associada a um evento futuro incerto. Pense em uma felicidade que tem a ver com aquele que teme o Senhor. Este que teme o Senhor terá em sua casa constante provisão, terá trigo, você comerá do fruto do seu trabalho, você será próspero, mas também ele diz, você será feliz. Feliz. Gente, felicidade é algo difícil até de conceituar. É difícil de você dizer o que é felicidade, porque a felicidade, em vários momentos, ela é algo... a felicidade é algo passageira em muitos momentos. Você tem um filho se casando, ou um filho nascendo, um neto nascendo. Aquele momento é tão especial para você e deixa você transbordando de alegria. Mas o salmista está dizendo aqui que aquele que teme a Deus terá provisão e será feliz. Feliz. Mais do que isso, felicidade hoje e agora tem a ver também com alegria. Tem a ver com alegria, porque você quer sim o trigo, você quer sim ter o pão na sua casa para você poder ter o básico para as suas necessidades de subsistência, mas também você quer ser feliz e quer ter alegria, quer ter aquele sorriso fácil da vida acontecendo. O salmista diz: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, sua mulher será como videira, frutífera em sua casa. Aqui, gente, eu não quero trabalhar exatamente a ideia da mulher aqui, ou do cônjuge, porque a ideia do salmista é dizer que no contexto familiar, nós desfrutaremos de algumas coisas. Nós desfrutaremos de trigo, de subsistência. Nós que tememos a Deus, desfrutaremos também da alegria. Por quê? Porque a videira produz o quê? A uva. E a uva, da uva nós podemos fazer o vinho. E o vinho, na sabedoria bíblica, tem um significado específico. Alegria. Alegria. Porque, obviamente, quando você toma 1, 2 taças de vinho, você fica um pouco mais alegre. É exatamente essa a ideia. O salmista está dizendo que aquele que teme o Senhor, que tem um relacionamento com Deus, aquele que anda em seus caminhos, desfrutará em sua casa de provisão, será feliz, próspero, mas também viverá com alegria. Perceba, gente, o salmista não está dizendo que eu e você seremos ricos, milionários. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós encontraremos felicidade hoje. Hoje. E isso é uma grande coisa. Não estar refém de uma felicidade futura que não existe e é inalcançável, já é um milagre para mim e para a sua história. O salmista está dizendo que aquele que teme, aquele que anda nos caminhos do Senhor, desfrutará de alegria quando ele trabalha a ideia da videira, da uva, do vinho. E mais, felicidade hoje, felicidade agora, tem a ver também com autoridade.
autoridade. Essas 3 imagens estão presentes aqui nesse Salmo 128. Autoridade, gente, para você olhar para o seu filho e falar assim, olha, a cultura está dizendo que você pode ser quem você quiser. A cultura diz que você pode caminhar na direção que você quiser e viver do jeito que você quiser. Afinal de contas, você é o dono do seu próprio nariz. Mas a sabedoria bíblica diz que você é filho de Deus, é imagem e semelhança de Deus. E eu, como seu pai, como seus pais, nós iremos nortear você no caminho que diz respeito à história que Deus conta a respeito de você. Essa autoridade Deus dá para mim e Deus dá para você. Essa autoridade Deus enche a minha casa e a mim como pai, como marido, a você como pai, como mãe, como esposa. Deus enche você com essa autoridade. De que forma? O Salmo diz, é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Brotos de oliveira. A oliveira dá que tipo de fruto? Azeitona. E da azeitona, o que é produzido? O azeite. No Antigo Testamento, o azeite significa autoridade. Quando um rei iria ser proclamado rei, ele se ajoelhava e o profeta vinha, ou o sacerdote, e derramava sobre ele o quê? Leite? Água? Não, azeite. Porque a autoridade dos céus está sobre você, para que você, em nome de Deus, nos governe. Isso era feito sobre o rei, era feito sobre o sacerdote e era feito sobre o profeta. O azeite era derramado sobre eles. Então, quando a Bíblia fala em azeite, ela está falando em autoridade. Nós, como discípulos e discípulas de Jesus, temos a autoridade que Deus nos dá. Os nossos filhos serão como brotos de oliveira. A ideia aqui é que no nosso contexto familiar, gente, não está falando em empresa aqui, não está falando do trabalho, não está falando necessariamente do seu bairro, está falando aqui do seu contexto familiar. Felicidade no seu contexto familiar, hoje, agora. Por quê? Porque se você teme a Deus, se você tem um relacionamento com Ele, não tem a ver com perfeição, ok? Não tem a ver com perfeição. Ah, mas eu não sou perfeito, perfeita, Carlos. Eu tenho uma vida complicada, eu faço algumas coisas. Deus sabe disso. O salmista diz em outro momento que Deus sabe, Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. Deus sabe que você é pecador, que você é pecadora. Temer a Deus não tem a ver com perfeição, tem a ver com uma vida em resposta ao agir de Deus na história. Presta atenção nisso, gente. Pão tem a ver com provisão, vinho tem a ver com alegria, azeite tem a ver com autoridade. Isso aqui, na visão do salmista, é tudo o que precisamos para sermos felizes hoje. Isso aqui, na visão do salmista, que expressa a sabedoria bíblica, tem a ver com tudo que você precisa para ser feliz hoje, não viver mais refém de uma expectativa de futuro que tem a ver com uma felicidade inalcançável. E eu pergunto para você, você tem desfrutado disso aqui na sua casa? Você tem percebido em seu lar, no seu casamento, no relacionamento que você tem com seus filhos ou com seus pais, com seus irmãos, você tem percebido provisão de Deus? Provisão de Deus, pão, o pão que não falta. Como eu disse na semana passada, não é o pão que não falta assim, neste mês, nos próximos 3 meses, é o pão que não falta hoje. O pão que não falta para você repartir. Este pão tem faltado na sua casa? A alegria, essa alegria que só Deus pode gerar, que não tem nada a ver com as circunstâncias. Você pode estar endividado, você pode ter um problema de saúde seríssimo na sua casa, você pode estar vivendo um contexto emocional dificílimo e mesmo assim desfrutar dessa alegria, porque essa alegria não tem a ver com circunstâncias. Essa alegria é a alegria que Deus faz brotar na sua casa. E mais, autoridade
para que você viva a história que Deus conta a seu respeito e não a história que a cultura conta a nosso respeito. Isso aqui, gente, desfruta de pão, de vinho e de azeite. Quem? Quem planeja? Quem faz metas para o ano? Resoluções para o ano que se inicia? Não necessariamente. O que o salmista está dizendo para nós é que quem desfruta constantemente, continuamente, da lealdade, da fidelidade de Deus, quanto ao pão, quanto ao vinho, quanto ao azeite, provisão, alegria, autoridade, é aquele que tem um relacionamento com Deus. É aquele que anda nos caminhos de Deus. É aquele que erra, e erra mesmo, porque essa é a nossa natureza, nós somos falhos, pecadores, é o que a Bíblia fala a nosso respeito, mas depois que nós erramos, nós dizemos: Deus, eu vacilei, me perdoa, me ajuda a ser um marido melhor. Quanto mais eu quero ser um marido melhor, Deus, parece que mais eu pioro. Que coisa! Eu não aguento mais decepcionar minha esposa, meus filhos. Deus, me ajuda. Não tem a ver com perfeição. Tem a ver com você saber que você, em relacionamento com Deus, está sendo moldado para ser quem Ele quer que você seja. Agora, preste atenção nisso. O Salmo 128, versículo 1 fala: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda em seus caminhos. O versículo 4 diz: assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim como? Com trigo, com vinho e com azeite. Assim será abençoado com provisão, com alegria e com autoridade. Assim será abençoado quem teme o Senhor. É como se o salmista estivesse construindo uma moldura e ele coloca no meio a consequência do que acontece quando você tem um relacionamento com Jesus. Agora, preste atenção nisso. Se você olhar para o versículo 2 até o versículo 3, você vai perceber que quando o salmista está falando do fruto do trabalho, do vinho e do azeite, ele está colocando no futuro. Os verbos ali estão no futuro. E aí talvez você diga assim: poxa, Carlos, mas como que eu não vou ter uma expectativa de futuro, sendo que o salmista está falando no futuro? Mas a ênfase desse texto, gente, a ênfase desse texto não está nesses frutos. A ênfase do texto está nessa expressão temer e andar. E essa expressão, no Salmo 128, na língua hebraica, está no tempo particípio, que é como se fosse o gerúndio nosso. É como se o texto dissesse: como é feliz quem teme o Senhor, quem está andando em seus caminhos. Essa continuidade. E eu estou dizendo isso para você, para dizer o seguinte: se você estiver pensando muito na sua satisfação, na sua comodidade, em coisas boas que você quer ter neste ano, então você está pensando no trigo, está pensando no figo, está pensando no vinho, está pensando no azeite. Mas o salmista está convidando você a não olhar para isso já. Ele está convidando você antes a olhar para a necessidade de nós temermos a Deus. E neste ano que se inicia, para que fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, para que esses meses sejam uma bênção na sua história, o dia 14 de janeiro precisa expressar para Deus, mas especialmente para você mesmo, para a pessoa que você vê no espelho todos os dias. O dia 14 de janeiro precisa expressar que você tem uma decisão inegociável na sua história, que é temer a Deus, e é andar nos caminhos de Deus. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com denominação, isso tem a ver com aquele que criou todas as coisas, com Deus, o Criador do universo. Presta atenção nisso. O segredo para uma vida liberta da escravidão, da expectativa de futuro, está no temor do Senhor. Lembre-se, se você vive uma vida de constante expectativa de futuro a respeito da sua felicidade, você é, inegociavelmente, você é uma pessoa infeliz. O segredo para você ser liberto da escravidão da expectativa de futuro é você temer o Senhor.
Agora, somente teme o Senhor quem conhece o seu agir na história. Somente tem um relacionamento com Deus aquele que conhece o que Deus fez ou faz, não é verdade? Não tem como você temer a Deus, não tem como você ter um relacionamento com Deus, se maravilhar com as coisas que Deus faz, se você se relacionar com Deus com um olhar no futuro. É impossível. É impossível você se relacionar com Deus olhando para o futuro. Você precisa olhar para o presente e para trás. O pastor americano Tim Keller, falecido recentemente, diz a respeito do temor do Senhor. Temor do Senhor, biblicamente, significa respeitar e se maravilhar diante da grandeza e do amor de Deus. Agora, como que eu me maravilho com a grandeza, com a beleza daquilo que Deus faz, se eu não sei o que Ele faz? Se eu não sei o que Ele fez? Se eu não tenho ideia do que Ele fez na história? É simplesmente impossível. Se eu não sei o que Ele fez, eu não desenvolvo o temor de Deus. Se eu não desenvolvo esse temor, essa reverência diante do que Ele fez, então eu ainda estou escravo da expectativa de futuro. E se eu ainda estou escravo a uma vida de expectativa de futuro, eu vivo uma vida de terrível infelicidade. E não é isso que nós queremos, nem para nós mesmos, muito menos para a nossa família, não é verdade? Eu queria mostrar para vocês algo que constantemente nós mostramos aqui no Ático. Eu queria que você prestasse bastante atenção para que a gente caminhasse olhando para aquilo que Deus fez na história, à luz do que a sabedoria bíblica nos ensina. Eu quero que você olhe comigo para esse diagrama. Esse diagrama ele apresenta símbolos que expressam tudo que a sabedoria bíblica fala para a gente de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Esse primeiro símbolo fala para a gente o que Deus conta ali em Gênesis 1 e 2 a respeito da criação. É uma seta virada para baixo que expressa que Deus criou todas as coisas. E que quando Ele criou todas as coisas, essas coisas eram boas. E o homem e a mulher viviam nus e não tinham do que se envergonhar. Não sentiam vergonha um do outro. Por quê? Porque tudo que Deus fez é bom. No entanto, esse X, esse segundo símbolo do diagrama, fala para a gente a respeito da origem de tudo o que é ruim. O que a Bíblia chama de pecado. Algo deu errado. Apesar de Deus ter feito todas as coisas boas, algo deu errado. A Bíblia chama isso de pecado, quando Adão e Eva optaram por se desconectarem de Deus. Quando isso aconteceu, algo entrou na humanidade, que é a morte. O salário do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas escolhas em sermos independentes de Deus, é a morte. Esse terceiro símbolo, essa seta virada para frente, fala para a gente que Deus não nos abandona na nossa miséria, e Ele escolhe um povo para que desse povo algo novo aconteça. Alguém surja, em vez de dizer não para o Pai, como toda a humanidade continuamente diz, esse alguém vai dizer sim, vai obedecer ao Pai, até que, de fato, Jesus nasce desse povo, a partir lá de Abraão, em Gênesis 12. E aí nós chegamos nesse quarto símbolo que fala para a gente sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Jesus não apenas morreu, Jesus não apenas pagou pelo preço dos nossos pecados quando foi morto na cruz do Calvário, não apenas isso, 3 dias depois Ele ressuscitou. E é isso que torna a nossa fé verdadeira. Jesus ressuscitou. O quinto símbolo desse diagrama fala para a gente a respeito do momento onde nós estamos agora. A missão da igreja. Em posse dessa verdade, de que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, que nos capacita para viver uma vida do hoje e não do amanhã. Nós estamos aqui, vivendo em missão, a missão de compartilhar com nossos amigos, com nossos familiares, de que você pode ser feliz sim. Você pode ser feliz e ser liberto dessa vida de expectativa de futuro infeliz. Você pode ser feliz quando você
teme a Deus. Você pode sim ser feliz com sua esposa, com seus filhos, desfrutando de provisão, de alegria, de autoridade, quando você tem um relacionamento com o Criador. Mas para você temer a Deus, você precisa conhecer essa história. Saber que o personagem principal dessa história não sou eu. O personagem principal dessa história não é você, não é sua esposa, não são seus filhos. O personagem principal dessa história chama-se Jesus Cristo. A maior revolução para o presente, para mim e para a sua história, é entendermos que Jesus é o personagem principal da história da humanidade. Ele resolveu o nosso problema de estarmos eternamente distantes daquilo que é bom. E quando Ele fez isso, Ele nos convida agora para viver uma vida coerente. Lembra? Temor a Deus é viver uma vida coerente com o agir de Deus na história. Viver uma vida coerente com o agir de Deus na história é eu, em posse da convicção de que Jesus morreu na história por nós, agora eu viver uma vida coerente com a vida de Jesus. Uma vida de quem não se preocupa com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Uma vida de quem tem uma perspectiva da eternidade e sabe que na mesa do Pai nada nos falta, nem trigo, nem vinho, nem azeite. Até que Ele venha. Até que Ele venha novamente. A Bíblia diz que um dia Jesus será totalmente manifesto. E quando isso acontecer, nós viveremos eternamente com Deus como uma grande família, não mais sujeitos ao pecado, aos erros, às falhas. Eu quero que você pense aqui nessa história, e você pode conferir na sua casa, será que é isso mesmo? O Carlos mostrou aquele diagrama lá, será que a Bíblia é isso? Abra a sua Bíblia na sua casa, confira, acesse a sua Bíblia no seu celular, e veja o que Deus fez na história, e maravilhe-se com o que Ele fez na história. Quando isso acontecer, você será inserido em uma realidade, onde você desfruta de provisão, de alegria e de autoridade, e de uma felicidade possível hoje e agora. Para a gente levar para casa, eu quero convidar você a pensar comigo em algumas coisas, pensar comigo em algumas questões, e eu creio piamente que o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo, depois que Jesus morreu e foi crucificado, depois que Ele ressuscitou 3 dias depois, Ele ficou alguns dias com os discípulos, depois Ele subiu com o Pai. Após isso, o Espírito Santo, o Consolador, foi derramado sobre quem? Sobre a igreja, sobre os discípulos e discípulas de Jesus, sobre nós. E o Espírito Santo é aquele que me capacita, é aquele que capacita você, é aquele que nos capacita a sermos quem sozinhos nós não conseguimos. Jesus, Ele morre vivendo uma vida perfeita, mas ainda Ele morrendo por mim e por você, Jesus está ali, ó, perto do teclado, e eu olho para Ele e eu falo assim, legal Jesus, você é perfeito, você obedeceu 100% a Deus, mas eu não. E eu não consigo me aproximar de você. Eu não consigo ser sequer parecido com você. O Espírito Santo que foi derramado, Ele me empurra dia após dia para uma vida mais próxima de Jesus. Ele me conduz a toda a verdade. Nessa manhã, o Espírito Santo está aqui, conduzindo você para uma vida mais próxima de Jesus e mais distante do que a nossa cultura diz que é certo. Planejar, gente, planejamento, metas, na nossa cultura, isso é quase um Deus. Isso é quase um Deus. Você se planejar, você particionar o seu ano em 12 ou em 4, em 13, você traçar missão, visão, valores e chegar lá. E isso é importante porque isso faz você gerir melhor o seu tempo, isso é importante porque faz você gerir melhor os seus recursos. Faz parte, dentro do ático, enquanto
plantação de igreja, nós temos inúmeros planejamentos que são seguidos à risca para que nós possamos cumprir com nossos compromissos. Só que eu e você precisamos ser honestos com a gente mesmos. Nós precisamos ser honestos e perceber que muitas vezes isso tem nos conduzido para um caminho de infelicidade. De infelicidade, por quê? Porque nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo, sempre correndo atrás da felicidade, sempre correndo atrás das metas. E viver uma vida condicionada à expectativa de um futuro incerto é infelicidade na certa. Revolucione a sua maneira de pensar, ou melhor, deixe com que Jesus revolucione a sua maneira de pensar nessa manhã. Deixe com que o Espírito Santo conduza você para mais perto de Jesus. O que a gente pode levar para casa? Primeiro, sua busca por felicidade tem sido condicionada a um evento futuro incerto? Seja honesto, seja honesta consigo mesmo nesta manhã. E se você tem buscado essa felicidade, olhando para o futuro, para algo que pode acontecer, e eu não estou dizendo, gente, que esse algo que pode acontecer é algo ruim, pode ser algo maravilhoso, pode ser algo maravilhoso, pode ser uma data de casamento que já está marcada, por exemplo. Você já marcou que você vai casar, por exemplo, daqui a 6 meses. Se você projetar a sua felicidade, nessa expectativa de futuro, de daqui a 6 meses, significa que esses 6 meses serão extremamente infelizes. O que Jesus me convida a fazer nesta manhã, e convida você, é que nós nos arrependamos. Porque quem nos ensinou essa expectativa de futuro foi a serpente, não foi Jesus. No dia em que eu for casado, tudo vai ser diferente. No dia em que eu tiver um filho, poxa, ele olhar para mim e sorrir, me chamar de papai, nesse dia tudo vai ser diferente. No dia em que eu ganhar bem, que eu puder ter dinheiro para ser generoso com as pessoas que precisam, nesse dia eu serei feliz. Mentira. Mentira da serpente. Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensina um contentamento diário aqui e agora, porque aqui e agora tem trigo, vinho e azeite. Segunda coisa, lembre-se do agir de Deus na história e maravilhe-se com o seu obstinado amor em sua direção. Jesus, ele tem um amor, o Pai tem um amor inexplicável. Porque se você olhar para a sabedoria bíblica, se Deus de fato é Deus, quando nós enfiamos os pés pelas mãos, quando nós pecamos, lá em Gênesis 3, sabe o que ele poderia ter feito? Sabe quando você pega aquele projeto que não deu certo, amassa assim, ó, e joga no lixo? Era isso que ele poderia ter feito. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas não, Jesus entra na história, porque Jesus expressa o obstinado, o inalcançável, imparável amor de Deus na minha e na sua direção, para que não mais vivêssemos uma vida de infelicidade, de projeções, de expectativa de futuro, mas para que enfim vivêssemos uma vida de completude, de relevância, de significado, ao redor da mesa com quem nós amamos. Lembre-se do agir de Deus na história. Lembre-se de que um dia nós pecamos, mas maravilhe-se com o amor de Deus obstinado na pessoa de Jesus Cristo na minha e na sua direção. E por último, convicta do amor e da graça de Deus. Presta atenção nisso. Descanse na certeza de que em sua casa não faltará trigo, uva e azeitonas. Convicto do amor de Deus, da graça de Deus na sua vida, na direção da sua família, porque você não é perfeito, mas você teme a Deus, você se relaciona com Deus, você se envolve com uma comunidade cristã, você serve outras pessoas e é servido por elas, porque você
teme a Deus e conhece o agir de Deus na história, descanse. Descanse. Na certeza de que em sua casa não faltará trigo, uva e azeite. Por que eu não coloquei aqui pão, vinho e azeite? Aliás, azeitonas, né? Por que eu não coloquei azeite aqui? Porque o salmista, ele não fala de fato em trigo, uva e azeitona. O salmista fala em fruto do trabalho. O salmista fala em videira e ele fala em oliveira. O papel de tornar o trigo em pão é meu. O papel de tornar a uva em vinho é meu. O papel de tornar a azeitona em azeite é meu. Eu preciso sentar com a minha esposa e dizer assim para ela: olha, patroa, nós precisamos ser parte de uma comunidade cristã, porque nós amamos a Deus, Ele nos amou com um amor obstinado, e nós precisamos responder, viver de forma coerente a esse amor, fazendo parte de uma comunidade que nos acolha. Eu preciso chegar para os meus filhos e dizer: filhos, filhas, nós precisamos brincar mais, nós precisamos pisar nessa uva e tornar essa uva em vinho, para que de fato haja alegria em nossa casa. Você precisa fazer isso. Você precisa colocar seus filhos, seus netos em sua agenda. E você precisa também tornar a azeitona em azeite, vivendo uma vida coerente. Deus nos providencia tudo o que precisamos, mas nós, em temor a Ele, precisamos viver em resposta ao agir dele na história. Faz sentido, gente? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, e que nós nos lembremos de que não estamos sós. O Espírito Santo sabe que nós temos dificuldade em transformar trigo em pão, uva em vinho, azeitona em azeite. Ele sabe disso, mas Ele vai nos ajudar, Ele vai nos conduzir, para que a nossa vida não seja uma constante resolução para o ano que um dia irá se iniciar. Não, para que a nossa vida hoje seja uma revolução de uma felicidade disponível aqui e agora. Vamos orar? Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã, como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, que constantemente nós projetamos a nossa felicidade a um evento futuro e incerto. E nós pedimos perdão, Pai. Nós pedimos perdão como comunidade nesta manhã, como povo do Senhor Jesus, porque nós temos ouvido muito mais o que a serpente diz, o que a cultura diz, e temos nos esquecido de que felicidade é o que o Senhor já tem nos dado, a respeito da provisão, da alegria, da autoridade. Alinha-nos nesta manhã, Deus. Meus irmãos e irmãs que precisam tomar uma decisão nessa manhã, para que passem a produzir do trigo o pão, da uva o vinho, da azeitona o azeite. Deus, que o Senhor lhes dê força e coragem para tomar essa decisão que vai reverberar positivamente na vida das suas famílias, das pessoas que nos cercam. Por favor, Deus, Espírito Santo de Deus, faz uma revolução em nossas mentes nesta manhã. Faz isso em nome e por amor de Jesus.